E Rui, o que que você... A gente vai começar aqui falando sobre a derrota do Paysandu por 2-1 pro Furacão. Quais as suas primeiras impressões da partida, antes da gente partir para análise tática? Diga lá, Rui. Pois é, André, como eu falei na abertura, dava para o Paysandu vencer esse jogo. O Paysandu estava indo bem, só que assim, ambos estavam com uma postura completamente ruim, sem muita estratégia, e isso deixou muito a desejar em questão de futebol, né? Eu acho que o Paysandu, ele tinha condições sim de vencer. O Atlético não estava com uma postura tão gigantesca que assim, que desse medo. Dava sim para o Paysandu chegar lá e fazer vários gols, mas, né, pecou aí na questão de finalização, pecou na questão de tentar amenizar, digamos assim, neutralizar o Atlético de uma forma mais, digamos assim, severa, e com isso o jogo foi de quem errou menos, né? Então, e quem errou menos foi o Atlético. Então, com isso, mesmo com um gol de diferença, o Paysandu saiu perdendo porque não conseguiu administrar algo que estava dentro de seus domínios. Então, isso ocasionou essa estreia com derrota. Aliás, derrota essa que, na verdade, ambas, né? Tanto a derrota do Paysandu quanto o empate do Remo foi mais uma forma de choque de realidade para a gente comprovar o que a gente já falava nas edições anteriores do De Cobertura, né? Que é de parazão não é parâmetro. Então, com isso, é outro jogo, outro nível, outra coisa. E agora, Paysandu e Remo vão ter que se concentrar, que agora é outro tipo de futebol, é outro tipo de jogo, é outro tipo de campeonato. E agora vão ter que realmente mexer bastante, modificar bastante, se quiserem, pelo menos, se manter para a próxima edição da Série B. Para interagirmos com você, a gente trazendo aqui a análise tática, o campinho tático da partida, ambos os times quase que espelhados, apesar de que o Marlon, o Atlético Paranaense no seu 4-2-3-1 que a gente tinha trazido na prévia da partida, mesmos jogadores, mesmo esquema tático. Já o Paysandu era um 4-2-3-1, mas só que o Marlon encostava muito no Nicolas, e aí ficava um pouco o Marlon mais para a esquerda, encostando no Nicolas e também no Del Valle, ali pela ponta esquerda, e o Nicolas um pouquinho mais para o lado direito, nesse embate com o Léo Pelé. A gente pode ver ali que o time do Paysandu fez a mudança, a única mudança em relação à classificação do Papão contra o Águia de Marabá foi a entrada do Del Valle no lugar do Marlon, na ponta esquerda. Aliás, no lugar do Borazzi na ponta esquerda. O Borazzi vai entrar no segundo tempo dessa partida. A gente vê ali o Allan Kardec centralizado como o camisa 9 do Atlético Paranaense, o Zapelli entre o Velasco e ponta direita do Atlético e o Luiz Fernando, ponta esquerda, e assim começou a partida. O primeiro tempo do Paysandu foi um pouco problemático, especialmente por conta do time com bola. Eu acredito não, as estatísticas falam por si só. O Matheus Vargas fez a sua pior partida desde que ele chegou ao Papão. O Matheus Vargas, para mim, é o segundo melhor jogador do Papão, desse elenco do Paysandu, só atrás do Rossi. E quando o seu segundo melhor jogador faz uma partida tão tenebrosa como o Matheus Vargas fez, é natural que o time sofra, principalmente quando tem a bola. E o Paysandu sofreu muito, porque o Matheus Vargas tem esse papel. Ele é o camisa 8 do time, ele é aquele jogador, apesar dele até dividir um pouco as ações, como o Leandro Vilela, o Matheus Vargas é esse jogador de
ajudar ali na construção, lá no início da jogada, levar essa bola para frente. Tem um passe apurado, um passe muito bom para tentar encontrar os jogadores, o Rossi no espaço, o Del Valle também, o Nicolas, mas ele teve uma partida para esquecer. Se eu não me engano, ele errou, foram mais de 10 passes, se eu não me engano. Vou trazer aqui o dado correto, mas ele teve 55% só de acerto, segundo o SofaScore, nos passes. Para um meio-campista, isso é muito pouco. Isso é um nível muito baixo. E ele sofreu muito ali na marcação. Ele ficava pelo lado esquerdo do Paysandu, então ele fazia muito esse confronto com o Felipinho no meio de campo do Atlético Paranaense. E por conta disso, o Paysandu tinha muitas dificuldades para sair. E o Atlético Paranaense, vendo que o Paysandu tinha essa dificuldade nos primeiros 30 minutos, teve o domínio, mas não foi um domínio assim de encostar o Paysandu na parede. Porque o primeiro chute do Atlético foi sair com 20 minutos, mais de 20 minutos de partida. Um chute de fora da área, se eu não me engano, do Luiz Fernando, que vai pra fora. Mas o Atlético tinha o domínio por ser o melhor time, ter mais qualidade. O Paysandu, talvez até por um certo nervosismo da estreia, o Paysandu querendo também, estudando o adversário. Porque se a gente pegar o ano do Paysandu, o Paysandu ainda não tinha enfrentado um time da qualidade do Atlético. É verdade que teve o Repá, mas é inegável que o Atlético é um time superior a Remo e Paysandu. E o Remo enfrentou o Criciúma na Copa do Brasil, logo no seu primeiro confronto, deixou muito a desejar. E o Paysandu teve a sua primeira experiência contra um adversário de maior nível, agora na primeira rodada da Série B, já com 4 meses aí de competições rolando. Menos de 4 meses, na verdade, mas o Paysandu, pela primeira vez, enfrentando um forte adversário. E sentiu. E era natural que sentisse, por conta dessa disparidade que há aqui no Parazão, na maioria dos jogos, na Copa Verde também, até chegar ali na semifinal, na final, há uma disparidade grande também dos adversários do Paysandu. E o Paysandu teve essa dificuldade quando chegou para enfrentar